Sou um homem emotivo, a minha emoção é a flor da pele. Eu choro aos pés da cruz, eu choro pregando, eu choro orando, eu choro louvando. Eu não me envergonho de derramar o meu coração diante do Senhor. Eu tenho um coração quebrantado para o Senhor. É algo que impacta o meu coração, a minha alma, né? E nesse dia, quando eu fui dar uma volta, tinha uma menina, eu fui num quarto, e aquela menina ali no quarto, com dores, ela começou a orar em línguas. Eu fui orar por ela, né, para que aquelas dores cessassem, para que Deus a abençoasse. E aquela menina começou a orar em línguas e dizendo para mim que Deus tinha um ministério na minha vida. Tu acredita? Foi algo tremendo na minha vida. E Deus foi confirmando, porque Deus coloca a gente, irmãos, a gente às vezes tenta fugir, mas quando Ele tem um propósito, Ele vai cumprir na tua vida, irmão. Amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Em nome de Jesus, na nossa vida. Queridos, vamos para a palavra do Senhor. Esse tema aqui é muito maravilhoso. Está lá no Salmo 116, né? A partir do Salmo 116. É um salmo de ações de graças, mas que tem um ensinamento poderoso para as nossas vidas, viu? Aqui nós vamos ler Salmo 116 a partir do versículo 1. Aí a gente vai lendo e meditando na palavra do Senhor. O salmista começa dizendo assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aleluia. Aleluia. Porque inclinou para mim seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aleluia. Aleluia. Olha a prova que vem aqui. Olha o deserto que vem para o homem de Deus, como vem para mim e para você. Laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Aleluia. Glória a Deus. Compassivo e justo é o Senhor. Nosso Deus, Ele é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me, Ele já coloca no passado, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego. Aleluia. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Glória a Deus. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. Oh glória a Jesus. Da queda aos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém? Amém. Querido, esse salmo aqui, 116, ele traz um testemunho de um grande livramento. Para vocês terem uma ideia, queridos e amados irmãos, esse salmo aqui ele é atribuído ao rei Ezequias. Ao rei Ezequias, que era um piedoso rei de Judá. Era um homem piedoso. Só que ele enfrentou dois graves problemas na vida dele: o ataque do império da Síria e uma doença mortal. Duas grandes lutas que ele teve que enfrentar na vida: um ataque de um exército poderoso e uma doença mortal, irmão. Mas Deus livrou ele de ambos os ataques. Deus dá o livramento. Aleluia. Né? Então, nós temos que entender que muitas vezes Deus permite nas nossas vidas circunstâncias medonhas. Irmão, quando ele diz no versículo 3: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Olha que coisa terrível. Você está numa situação dessa, isso é uma circunstância medonha.
laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Quer dizer, ele estava encurralado por uma circunstância terrível. E eram armadilhas que poderiam levá-lo à morte. O ataque, irmão, do Império Assírio e a enfermidade severa fez com que ele tivesse tribulação e tristeza. Todos nós, quando estamos passando por uma luta, por uma prova, irmão, por uma aflição, né? Porque a vida de um cristão, olha, todo cristão ele tem que ter cruz. Evangelho sem cruz não é o Evangelho de Cristo. Evangelho sem espinho não é o Evangelho de Cristo. Então todos nós temos que aprender que o Evangelho da graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo tem cruz. Que ele quem quiser seguir a mim mesmo, negue-se a si, tome a sua cruz e siga-me. Então naquele momento, que era uma circunstância difícil, que ele estava ali cercado com angústias do inferno, e que ele vai e entra em tribulação. É o que acontece com todos nós quando estamos cercados por problemas, por dificuldades. Jesus nunca disse que seria fácil, ele disse que teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se Jesus venceu, nós também venceremos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas ele faz algo aqui muito profundo, que quando nós estivermos enfrentando uma circunstância medonha, eu não sei se é uma enfermidade que você está passando, eu não sei se é uma perseguição familiar, eu não sei qual é a tribulação que você está enfrentando, eu não sei, mas uma coisa eu posso entender, que nós temos que fazer um clamor como ele faz. O que é que ele fez? No versículo 4 ele dá a resposta. Quando ele se vê cercado por inimigos, quando ele se vê problemas espirituais, angústias do inferno se apoderando dele, ele faz o quê? Então, invoquei o nome do Senhor. Aí ele começa: ó Senhor, livra a minha alma. Isso aqui é um clamor, irmão, de quem está no fundo do poço. Senhor, livra a minha alma, porque eu estou em tribulação, eu estou em tristeza. Isso é o que eu e você temos que fazer, irmão. É clamar a Deus quando as circunstâncias medonhas nos cercarem. São coisas angustiantes. Você está no fundo do poço. O único local que você pode olhar é para onde? É para cima. É para o alto, meu irmão. É levar os olhos para os montes, como diz o salmista Davi. Eu levo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o salmista aqui, ele começa a fazer um clamor. Ele olha para cima e clama ao Senhor. Ei, amado irmão, abençoado por Deus, se você estiver enfrentando um problema espiritual, uma doença, uma circunstância, um deserto que Deus permite. Não tem dois tipos de deserto na vida da gente. É um deserto que Deus, com a sua vontade soberana e permissiva, ele permite. Você pode estar num nível de santidade, de comunhão, de harmonia com Deus. Isso não te impede de passar por um deserto que Deus vai permitir, não, meu irmão. E também deserto que muitas vezes você vai com seus próprios pés. Eu aprendi isso. Às vezes você mesmo procura o deserto. Suas atitudes te levam, teus passos te levam a um deserto e a um abismo profundo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. De todas as formas, de todos os desertos, Deus está contigo. Deus está contigo. Então, meu irmão, o que eu tenho que fazer é clamar ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque tem momentos também na vida da gente que os recursos humanos, eles se esgotam. E olha, irmão, a medicina vai falhar. Ninguém podia ajudar o homem aqui nessa situação. Ninguém podia, tanto que ele vai clamar ao Senhor, ele vai invocar o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis.
que ele estava passando por uma situação aparentemente impossível. E tem momentos na vida da gente, eu tenho que aprender isso. E você também, que os recursos humanos se esgotam. Os recursos humanos acabam. Então, nessas horas, nós temos que olhar para Deus, olhar para o alto, olhando para Cristo, o meu alvo, o autor e consumador da minha fé, que vai sim estender a sua mão quando ninguém mais puder estender. Quando o médico disser, irmão, diagnóstico, na hora que você vê a aflição na tua alma, porque vem um momento difícil, irmão, que a medicina pode desenganar, o remédio não tem solução, Deus tem a solução, Ele é o médico dos médicos, Glória a Deus, Ele é o nosso aleluia. socorro bem presente, Jesus é o nosso socorro bem presente, na hora da aflição, na hora da angústia e da Glória a dor. Deus, E aqui o glória a salmista Deus, estava num momento de aleluia. aflição, É verdade, de angústia, Glória a Deus. mas ele faz um clamor. Nessas horas precisamos olhar para Deus. Olha para o alto. Olha, está dentro de um poço profundo, num abismo, não tem mais para onde ir. Chegou ao fundo do poço. A única solução é olhar para o alto. aleluia. É buscar um socorro que vem do alto. Sabe por quê que ele fez isso também? Que eu aprendo nesse texto e que nós temos que aprender é conhecer o caráter do Deus que nós servimos. Sabia disso? Nós temos que conhecer o poder do Deus que nós servimos. Tanto que no Salmo mesmo, 116, do versículo 5 ao 7, ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer, olha as características que ele vai dizer do Deus que ele conhece. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Ele, compassivo. Primeiro ele ora, Senhor, eu te invoco. Senhor, livra a minha alma, né? Então eu invoquei o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Aleluia. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Glória a Deus. Volta minha alma ao teu sossego. Olha, a situação já está mudando. Ele conhecia o caráter de Deus. E mesmo com a permissão de Deus, na adversidade, no deserto, na luta, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós descobrimos o quanto Deus ele é justo, Ele é misericordioso, que mesmo a gente, irmão, estando em tribulação, muitas vezes nocauteado pelas crises da vida, são problemas espirituais muitas vezes, são problemas psicossomáticos, são problemas emocionais, são dores físicas, são angústias da alma, são laços do inferno querendo se apoderar de você. O inimigo tentando tragar a tua vida. Mas quando você conhece, tem intimidade com Deus, e conhece o Deus soberano, que nunca perdeu uma batalha, que pode te livrar do mais profundo abismo, que pode te dar o escape aí no vale da sombra e da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. O homem estava no vale da sombra da morte, ele estava ali cercado por laços do inferno, mas ele conhecia o caráter de Deus. Aleluia. Irmão, quando a gente conhece o Deus que nós servimos, isso aí faz com que a gente creia e continue buscando ao Senhor e dependendo da sua misericórdia, que mesmo estando passando por crises na vida, Deus pode nos pôr novamente de pé, pode nos tirar do mais profundo abismo, pode tirar os nossos pés da lama. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco de lodo, pôs os meus pés ali numa rocha, firmou meus passos,
Oh, aleluia. Colocou em minha boca um novo cântico. Aí já vem a alegria que Deus dá. Em meio à dor, irmão, em meio à aflição. Mas quando nós conhecemos o caráter do Deus que nós pregamos, o caráter do Deus vivo que nós servimos, nós sabemos que Ele tem poder para nos livrar do mais profundo abismo e pode nos colocar como? De pé. É Ele, irmão, que nos coloca de pé. Sabe, muitas vezes estamos trôpegos, vacilantes, né? Achamos que está tudo perdido. Ei, não está perdido. Não tem batalha. Derrota não é coisa de cristão. Vem adversidade, vem luta, vem problema, irmão, mas derrota não é coisa de cristão. Já dizia a canção, né? Derrota não é coisa de cristão. Que há contigo, amigo, que você anda batido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Olha o que ele diz: te levante do chão, erga a sua cabeça, olha para o alvo que produz salvação. Te levante do chão, oh glória, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Diga isso, derrota não é coisa de cristão. Não é, querido? Então você vai, ei, você vai ficar de pé. O Senhor vai te colocar de pé. Aleluia. Você tem que entender isso. O Senhor vai te colocar de pé. E a necessidade de se apropriar da obra de Deus, não basta clamar, é preciso tomar posse, crer. Eu clamo, eu tomo posse, eu creio, porque a palavra diz que o meu justo viverá pela fé. Aleluia. E se retroceder, nele não tem prazer a minha alma, mas nós não somos glória que a Deus, retrocedem glória para a a Deus. perdição. Nós avançamos para a preservação da nossa alma. Irmão, tu está cercado por inimigo, por luta, por problema, laços do inferno. Aí tu conhece o caráter do Deus vivo que tu serve, do Cristo ressurreto, que morreu lá na cruz do Calvário, que nos salvou, perdoou os nossos pecados, cancelou a dívida que havia, irmão, contra nós. Esse Deus que pode tudo, irmão, por que Ele não vai te livrar dessa situação? Por que Ele não pode te curar dessa enfermidade? Por que Ele não pode perdoar o teu pecado? Ele pode, irmão. Jesus é, Deus é, hoje e para sempre. E a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Ei, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. É Ele quem livrou esse homem que estava aqui num poço profundo, num lamaçal, cercado por laços do inferno, querendo destruir a vida dele, irmão. Mas ele fez o certo. Ele bastou clamar, tomou posse. Aí já começou, volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Olha, irmão, ele estava aflito, cercado por inimigos, uma doença terrível, mas ele clama ao Senhor. Ele não desiste por causa do problema, da aflição. Ele clama, ele ora, ele busca dentro do mais profundo abismo. Aí a alma dele, a alma, são as nossas emoções. Aleluia. O nosso psique, onde muitas vezes vem a ansiedade, o inimigo quer trabalhar, irmão, para querer desanimar, dizer para você que não tem mais jeito. Aí vem as noites escuras, irmãos, sabe, da nossa alma. Vem os vales, sabe? Vem os momentos difíceis, né? Só que a palavra do Senhor diz, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Não sabe que noite é essa? Eu aprendi, Deus falou comigo. Essa noite é um tempo que passa. Aleluia. Ó, o choro pode durar uma noite. Eu não entendi uma noite, mas
Quantas vezes a gente passa por uma luta que vai além de uma noite? Deus disse, essa noite é um tempo. O choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas a alegria vem pela manhã. O sol vai nascer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Então eu tenho que viver o evangelho que nós pregamos, amados irmãos, vizinhos queridos e amados. É o evangelho da esperança. É o evangelho que não desiste nunca, irmão. Nunca desista. Então nós vamos experimentar um poderoso livramento. Olha o que é que diz o versículo 8. Quando ele diz, volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Glória a Deus. Pois livraste da morte a minha alma. O que foi que livrou ele da morte? A alma dele foi Deus, foi o Senhor Jesus. Livraste da minha alma, da morte, a minha alma das lágrimas dos meus olhos. O Senhor enxugou os olhos. Às vezes a gente está chorando, né? Tem momentos que a gente chora, a gente está aflito, a gente está realmente, irmão, vem lágrimas, vem tristeza. Só que a palavra do Senhor diz, viu? Que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, viu? Isso é promessa. Crente cristão vive de promessa, crendo nas promessas do Senhor. Nós não vivemos em circunstância. Paulo diz, ei, não anda por vista. Andar por vista, irmão, é andar por aquilo que os teus olhos humanos veem. Aí você vai cair em tribulação, em tristeza, porque vem luta, vem prova. Mas quando eu ando por fé, é dizer, eu não nego a circunstância e o problema, mas eu creio que o Deus que está comigo é maior do que aquela luta, é maior do que aquela doença, é maior do que aquele problema. Então eu tenho que experimentar um poderoso livramento, ó. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. 3 grandes livramentos que Deus dá aqui, amados irmãos. É poderoso. O homem de Deus aqui que crê, como eu e você, homens e mulheres de Deus, crianças de Deus, irmão, nós experimentamos, aqui foi um tríplice livramento que Deus deu a ele, foi espiritual. Por quê? Porque Deus livrou a sua alma. Vocês estão entendendo? A parte interior, a alma e espírito, Deus deu esse livramento. Deus livrou a sua alma da morte. E Deus também cuidou do emocional. Deus livrou os seus olhos das lágrimas. Às vezes a gente está choroso, chorando no quarto, problemas, relacionamentos. E o Senhor livrou, enxugou dos olhos, passou o bálsamo de Gileade, enxugou as lágrimas. Irmão, tem coisa mais maravilhosa. Olha, irmão, quantas vezes nós já não experimentamos algumas noites difíceis, momentos difíceis, e o Senhor vem, sabe, com a sua paz, que só Ele traz para a gente, e enxuga dos nossos olhos toda lágrima, sabe, irmão? E aí de repente a gente se vê chorando de alegria, porque o Senhor sarou aquela ferida, tirou aquela dor do peito, sabe? Isso aqui é o Senhor curando as nossas emoções. Quando Ele fala que tirou, livrou a alma, aleluia, é cuidando das nossas emoções. Deus livrou os seus olhos das lágrimas e deu um livramento moral. Deus livrou seus pés da queda, de ser desmoralizado, de uma queda, de cair. E dizer, cadê a tua fé? Cadê o Deus que tu serve? Porque quando está tudo bem, tu serve um Deus vivo. Aí agora, porque tu está passando por uma prova, tu vai envergonhar o Deus que tu serve. Aí Deus livrou ele da queda. Deus te livra da queda, viu, irmão? Ele pode permitir a adversidade. Ele permite, mas Ele livra o homem. Muitas vezes não é da adversidade, Ele livra na adversidade. Ele permitiu que Daniel fosse na cova dos leões. Ele livrou ele na cova. Ele não livrou da cova, Ele livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não foram livres da fornalha. Deus permitiu que eles fossem na fornalha. E Deus deu livramento aonde? Na fornalha. Deus te livra na cova e na fornalha. Oh, glória a Deus, aleluia.
é livramento de Deus. Glória a Deus. Esse é o evangelho que o mundo precisa ouvir, irmão. Não é esse oba-oba que a gente escuta muito por aí, não, irmão. É o evangelho puro, simples e verdadeiro, irmão. Porque muitas vezes nós somos fracos, muitas vezes somos vulneráveis, e Deus nos segura pela mão e nos sustenta para que a gente não pereça. Aleluia, Jesus. Não permita, Senhor, que a gente venha a perecer, porque nós confiamos em Ti, né? Aí, quando Deus cura, olha Deus como é maravilhoso. Deus tirou o homem daquele laço de morte, do inferno. Deus cuidou da mente dele, cuidou da alma, colocou ele de pé de novo. Ele estava ali caído, prostrado, humilhado, pensando em tirar a própria vida. Deus o colocou de pé novamente. Porque, irmão, quem coloca a gente de pé é o Senhor. É Ele quem nos guarda, é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor nos guardará de todo mal, guardará a minha alma, guardará a minha entrada e a minha saída, desde agora e para sempre. Aí por quê? Porque eu confio no Senhor. Porque eu creio no Deus, eu conheço o caráter do Deus que eu sirvo. Eu sei que eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ei, irmão, até o dia final, até aqui o Senhor nos ajudou. É até hoje, até o momento em que você estiver vivendo nessa terra aqui, essa terra passageira, efêmera. Isso aqui, meu Deus, tem nos ajudado a enfrentar nossas lutas. Tudo passa, só não passa a palavra do Senhor. Aí Ele vai assumir compromissos, como nós precisamos. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Mesmo Ele permitindo lutas, nós assumimos compromissos com Deus. Se você observar bem, depois desses livramentos, Ezequias assume 3 compromissos. O de amar a Deus, ele diz: amo o Senhor. Lá no comecinho, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, né? Então ele toma esse compromisso de amar a Deus. Nós precisamos parar de sermos meninos na fé. Ame a Deus mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, ao espinho que está na tua carne. Ame a Deus. E ele diz: olha, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É compromisso, né? Ele tem um compromisso de amar a Deus, como eu e você temos esse compromisso de amar a Deus, né? E ele também houve um reavivamento de amor em seu coração para buscar a face de Deus enquanto ele viver, porque ele se inclinou para mim, inclinou para mim os seus ouvidos. Está lá no Salmo 116, 1, versículo 2: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ei, querido, não pode deixar de invocar o Senhor. Enquanto você viver nesta terra, você tem que continuar invocando. Isso é reavivamento, sabe? É continuar, é perseverar, é não desistir, querido. Então, o compromisso de amar a Deus, né? Buscar a face de Deus enquanto viver. O Deus que nos socorre na aflição deve ser também o deleite do nosso coração nos tempos de bonança. É bom, né? Quando o Senhor nos dá o livramento da adversidade, da luta, quando Deus faz com que a dor cesse, Ele enxuga os nossos olhos, né, das lágrimas. É tão bom, né? Aí muitas vezes, sabe o que é que as pessoas fazem? Abandonam o Senhor. Em vez de criar um pacto, uma aliança de agradecimento: Senhor, eu te amarei enquanto eu viver. Invocá-lo-ei, Senhor, enquanto tiver fôlego na minha vida, Senhor. Enquanto vida eu estiver, Senhor. O meu deleite vai ser contigo também nos tempos de bonança, nos tempos de fartura, sabe? Nos tempos de alegria. Eu quero dedicar a minha vida para Deus, para o Senhor. Não é só buscar, busque quando você está aflito, busque e clame. Deus aqui buscou. Mas quando estiver tudo bem,
o Senhor te tirar daquele poço profundo. Continua dando glória a Deus, sendo grato ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero viver para ti, Senhor. E o de andar na presença de Deus, como ele diz, na terra dos viventes. Foi o mais hostil dos ambientes. Qualquer lugar você tem que ter um compromisso de andar na terra dos viventes, servindo a Deus, né? Então qual é o seu testemunho? Aqui é uma pergunta, eu já vou terminar. Qual é o seu testemunho? O que Deus já fez em sua vida? Eu tenho certeza que todos os que estão aqui, eu tenho certeza que Deus já deu grandes livramentos. Você sabia que Deus todos os dias nos livra? Nos livra de acidentes, de laços de morte. Você sabia que Deus nos protege de setas inflamadas do inimigo? Com o escudo que Ele nos dá, com o capacete que Ele coloca em nós. Isso é um mundo espiritual, irmão, que Deus colocou em nosso favor, sabe? A espada, a fé, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Sabia que aquela couraça protege todos os nossos órgãos vitais? Como um soldado romano, ali ele faz uma analogia, o pastor Riberto sabe. Toda aquela aparelhagem era dada para um soldado romano, um capacete, couraça, a espada, que é para atacar e para se defender do inimigo. O escudo que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. E os nossos pés, calçados os nossos pés com o evangelho da paz. Oh, glória a Deus. Então, irmão, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Amém. Que você tenha uma vida de gratidão. Glória a Deus. Que você diga na presença de Deus, dedique toda a sua vida, todo o seu amor, toda a sua devoção ao trabalho do Senhor. Ame esse ministério aqui, viu? Ame essa obra que o pastor Riberto está à frente com a sua esposa, viu? Chame mais alguém, convidem pessoas para ouvir aqui a palavra da salvação, que Jesus Cristo lá na cruz do Calvário conquistou por nós. Eu sempre digo isso, Deus falou no meu coração: salvação, perdão, cura e libertação. Tudo isso Jesus já conquistou por nós. O que eu tenho que fazer? Viver, ficar meus pés na rocha, né? Edificar minha casa na rocha que é Jesus. Aí vai vir luta, tempestade, vendaval, mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Só quem crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Chamo agora o pastor da igreja, né? Agradeço a Deus.